Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos 45 a 51, o seguinte: Disse Jesus: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: Meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meu irmão, minha irmã, essas palavras de Jesus, registradas aqui no Evangelho segundo Mateus, nos colocam diante de uma das perguntas mais penetrantes de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, não é uma pergunta dirigida apenas aos discípulos do primeiro século. Não é apenas uma reflexão teológica sobre liderança espiritual, mas trata-se de uma pergunta que atravessa gerações e nos alcança nos dias de hoje, em meio a essa tão grande correria em que nós estamos inseridos, em meio às pressões e principalmente em meio às distrações da nossa época. Jesus pergunta: quem é o servo fiel? A chamada parábola dos dois servos também aparece no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12. E em ambos os relatos, o cenário é o mesmo. Jesus fala sobre a sua volta. Ele descreve um senhor que parte e deixa um administrador responsável pelos demais servos da casa. O retorno é certo, mas o horário e o dia é desconhecido. Aqui está o ponto central. O tempo entre a partida e o retorno revela o caráter do servo. E é exatamente nesse intervalo que nós vivemos. Cristo já veio aqui um dia, mas ele prometeu voltar. E nós estamos exatamente nesse espaço da história onde a fidelidade é testada não no momento do espetáculo, mas na rotina, no dia a dia. Aqui na parábola, o Senhor confia ao servo a responsabilidade de administrar a casa e dar alimento no tempo devido. Não trata-se de uma tarefa, glamourosa, não é palco, não trata-se de visibilidade, mas trata-se de cuidado constante, de responsabilidade diária, de compromisso silencioso. O servo bom e fiel é aquele que continua fazendo o que foi designado para fazer, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando o Senhor parece demorar. Essa é a grande tensão espiritual do nosso tempo. Nós vivemos numa cultura imediatista, resultados rápidos, reconhecimento instantâneo, recompensa visível. Mas o reino de Deus opera na lógica da perseverança, da constância, da fidelidade no comum, no simples, no cotidiano. O servo fiel não muda de comportamento porque o Senhor não está fisicamente presente. Ele age como se o Senhor pudesse chegar a qualquer momento. E esse detalhe é crucial. É crucial porque a fidelidade verdadeira não depende de supervisão constante, mas ela nasce do temor reverente e do amor leal. Aqui nesse texto de Mateus, Jesus coloca essa parábola dentro do sermão escatológico
falando das últimas coisas. Ele fala sobre sinais, sobre grande tribulação, sobre enganos, sobre esfriamento do amor. O cenário é de confusão e crise, e então ele pergunta: quem é o servo fiel? Perceba a atualidade disso. Em tempos de instabilidade moral, de relativização da verdade, de escândalos religiosos, de descréditos nas instituições espirituais, a pergunta de Jesus permanece: quem continua fiel quando o ambiente favorece a negligência? Porque a parábola aqui não fala apenas do servo bom, ela apresenta também o servo mau. E aqui, na narração de Jesus, se torna ainda mais séria. O servo mau diz no seu coração: o meu Senhor, ele tarda em vir. E essa frase revela muito. Não é que ele negue a volta de Jesus, ele apenas empurra a expectativa para longe. Ele internaliza a ideia de que há tempo suficiente para relaxar, para abusar da posição, para viver sem vigilância. E então, Jesus diz aqui no texto que aquele servo mau começa a espancar os conservos e a comer e beber com os bêbados. Ou seja, ele usa a autoridade para benefício próprio, para uma conveniência pessoal. Ele transforma a responsabilidade em abuso. Ele troca serviço por exploração. Essa aqui é a anatomia da infidelidade espiritual em todos os tempos. Quando a consciência da volta de Cristo enfraquece, a ética se deteriora. Quando a eternidade deixa de ser horizonte para o cristão, o ego assume o controle. E quantos líderes espirituais começaram bem, mas ao longo do tempo perderam o senso da presença e do retorno do Senhor? Não foram poucos até aqui. Quantas pessoas receberam dons, talentos, influência e passaram a usá-los para autopromoção? A parábola não está falando apenas de pastores ou líderes formais. Ela fala de todo cristão que recebeu algo de Deus. E todos nós recebemos. Nós recebemos tempo, recebemos recursos, recebemos conhecimento bíblico, oportunidades, relacionamentos, dons espirituais. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 12, ele diz que cada um de nós devemos dar conta de si mesmo a Deus. A vida cristã não é uma caminhada sem prestação de contas. O servo mau age como se nunca precisasse prestar contas. Ele maltrata os seus conservos. E isso revela dureza de coração, falta de compaixão e uso da posição que ele recebeu para ferir e maltratar os outros. Em nossos dias, isso pode assumir formas muito sutis, palavras que desanimam, autoridade exercida com soberba, com arrogância, indiferença diante das necessidades alheias, espiritualidade usada como instrumento de controle. Também pode assumir formas escancaradas como corrupção, hipocrisia e exploração. E Jesus aqui é bastante contundente quanto ao desfecho. Ele diz que o Senhor virá num dia em que ele não espera. E o resultado será separação, juízo, pranto e ranger de dentes. É o que ele fala no verso 51. Essa expressão aponta para a realidade solene do juízo final. Não é uma metáfora apenas, é uma advertência real. E no relato do Evangelho de Lucas, falando dessa mesma passagem, há ainda uma ampliação impressionante. Jesus afirma que o servo que conheceu a vontade do Senhor e não a praticou, será castigado com muitos açoites.
Já o que não conheceu plenamente será castigado com menos. E então ele declara um princípio que atravessa toda a Escritura. A quem muito foi dado, muito será exigido. Essa expressão de Jesus precisa ecoar profundamente em nós nos dias atuais. Nós vivemos em uma geração com acesso abundante à revelação, Bíblias em várias versões, estudos, comentários, sermões, recursos digitais. Nunca houve tanto conteúdo disponível, mas luz maior implica responsabilidade maior. Ninguém poderá alegar ignorância absoluta no último dia. O próprio apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 1, no versículo 20, que os atributos invisíveis de Deus são percebidos por meio das coisas criadas, pela natureza, pela criação. Ou seja, há testemunho suficiente para tornar o homem indesculpável diante de Deus no último dia. A parábola aqui do servo bom e do servo mau nos chama à vigilância ativa. Não trata-se de uma vigilância passiva apenas, olhando para o céu o tempo todo. Não, mas vigilância no serviço, no dia a dia. O servo fiel está sempre ocupado, está sempre distribuindo alimento no tempo devido. Isso fala de cuidado, de ensino da palavra, de suprimento das necessidades do próximo. Aplicando aos nossos dias, significa nutrir espiritualmente a nossa família, significa discipular os nossos filhos nos caminhos do Senhor, na palavra do Senhor, significa servir a igreja local com constância, significa agir com justiça no trabalho, significa administrar finanças com integridade. A fidelidade é demonstrada no cotidiano, no dia a dia, nas coisas corriqueiras do dia a dia. E aqui está algo profundamente essencial para a nossa reflexão. O retorno do Senhor não é apenas ameaça para o infiel, mas é, sobretudo, esperança para o fiel. Por isso Jesus diz no verso 46, bem-aventurado aquele servo. A palavra bem-aventurado aponta para felicidade plena, para aprovação divina, para honra eterna. Jesus promete que o Senhor o colocará sobre todos os seus bens. Isso aponta para a recompensa escatológica, para a participação na glória futura, para a comunhão ampliada. Ou seja, enquanto o mundo corre atrás de reconhecimento imediato, o reino de Deus nos promete recompensa eterna. Nós vivemos dias muito agitados, sim, dias muito corridos, pressões econômicas, demandas profissionais que não são poucas, sobrecarga emocional, e no meio disso tudo é muito fácil pensar: depois eu me dedico mais a Deus, depois eu sirvo melhor a Deus, depois eu organizo minha vida espiritual de forma melhor. Mas a parábola aqui nos lembra: o tempo entre a partida e o retorno é precisamente o tempo da prova. É agora que se revela quem de fato nós somos. Quando os nossos olhos estão sobre nós, não quando os olhos estão sobre nós, não quando há aplausos, mas quando parece que o Senhor está distante, está demorando voltar. A fé madura vive com a convicção de que Ele pode chegar hoje. E isso transforma decisões pequenas, transforma a maneira como nós tratamos as pessoas anônimas, transforma como nós respondemos às ofensas, as nossas reações, transforma como lidamos com tentações ocultas, transforma quando usamos a autoridade, porque nós sabemos que haverá encontro.
haverá encontro com o nosso Senhor. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, talvez alguém esteja ouvindo esta reflexão e perceba que começou como servo fiel, mas que aos poucos deixou a chama da vigilância enfraquecer, amortecer. Talvez a rotina, as frustrações ou as decepções tenham gerado cinismo espiritual. A parábola de Jesus apresenta-se como um convite ao arrependimento. Enquanto o Senhor ainda não voltou, há tempo para realinhar o coração. A fidelidade não trata-se de perfeição sem falhas, mas de compromisso contínuo com a vontade do Senhor. Significa permanecer ativamente leal, como bem resumiu um historiador, desempenhando de forma prudente e alegre a tarefa designada por Cristo, no interesse daqueles que lhes são preciosos. E quem são preciosos para Jesus? Pessoas. Sim, pessoas. Olha, meus queridos irmãos, a casa que nós administramos envolve vidas, almas, histórias, corações frágeis. Nós não fomos chamados para dominar, nós fomos chamados para servir. Nós não fomos chamados para explorar, fomos chamados para alimentar. Nós não fomos chamados para relaxar na expectativa da demora. Nós fomos chamados para perseverar até o fim. Um dia o Senhor voltará. Isso é uma promessa bíblica. Ele nos garante que um dia irá voltar. E naquele dia não importará quantos seguidores tivemos, quantos aplausos recebemos, quantos bens acumulamos. O que importará naquele dia é se fomos encontrados fiéis, servos fiéis. Que quando o Senhor chegar, seja na segunda vigília, na terceira vigília ou na hora mais inesperada, Ele possa nos encontrar servindo. Que Ele nos encontre servindo, com mãos ocupadas no bem, com corações alinhados ao céu, com consciências limpas e com fé perseverante. Porque entre a fidelidade e a hipocrisia, a escolha é diária. E a pergunta de Jesus ainda ecoa nos nossos dias. Quem é o servo fiel? Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.